Antes de orarmos, pare um instante, respire fundo e silencie tudo ao redor. Hoje, antes de pedir algo, vamos ouvir o que o próprio Deus quer dizer ao seu coração, porque há momentos em que o céu fala mais alto no silêncio do que nas palavras. A fé verdadeira não nasce dos lábios, mas da escuta, e é nessa escuta que a alma encontra direção. A palavra de hoje está em Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez sem pecado para salvar os que o esperam. Esse versículo é uma promessa eterna. Ele nos lembra que Jesus não apenas morreu, ele voltará. A primeira vez veio como cordeiro, da próxima virá como rei. E a salvação não é para todos, mas para os que o esperam com fé. Esperar é confiar quando não se vê, é permanecer firme quando o tempo parece demorar. Quantas vezes você já sentiu que Deus estava em silêncio? Quantas orações ficaram sem resposta, ou pareceram assim? Mesmo nessas horas, Ele trabalha. O silêncio de Deus nunca é ausência, é preparação. É quando Ele molda o coração, fortalece a fé e alinha o seu caminho ao dele. Quem aprende a esperar em Deus descobre um segredo. A demora de Deus não é negação, é construção. Cada segundo de espera é uma semente sendo plantada para um milagre futuro. E se essa mensagem tocou algo dentro de você, feche os olhos por um instante e diga baixinho: eu confio em ti, Senhor. Porque o coração que confia é o mesmo que verá o impossível se tornar real. Glória a Deus. Se essa palavra falou com você, não deixe esse momento passar. Cada vez que você reage, comenta ou compartilha, essa mensagem alcança alguém que talvez esteja no limite da fé. E Deus pode usar você como instrumento. Então, antes de continuar, toque no para deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim você ajuda a espalhar a palavra e mantém viva essa corrente de fé que o inimigo não pode quebrar. Escreva nos comentários: eu confio no tempo de Deus. Porque esse simples ato de fé é como uma oração que ecoa no céu. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Há um poder escondido na espera. Não é o poder da pressa, mas o da confiança. Quando você espera em Deus, algo invisível acontece dentro de você. A alma se torna mais forte. O coração aprende a descansar e o espírito ganha asas para ir além das circunstâncias. Pense nos momentos em que tudo parecia desabar. Contas atrasadas, conflitos familiares, portas fechadas, orações que pareciam perdidas no vento. Ainda assim, você permaneceu de pé. Isso não foi sorte, foi graça. Foi Deus renovando a sua força quando ninguém via. Esperar não é desistir. É o contrário, é permanecer mesmo sem entender, é acreditar que o tempo de Deus é diferente e o relógio do céu nunca atrasa. A águia não luta contra o vento, ela usa o vento para subir mais alto. Assim também o cristão que aprende a esperar não é destruído pela tempestade, ele é elevado por ela. Você já se perguntou por que Deus às vezes demora? Porque Ele quer te preparar para aquilo que está preparando para você. Ele não trabalha com ansiedade, Ele trabalha com propósito. Então hoje, onde quer que você esteja, levante o olhar e diga com fé: eu ainda acredito, mesmo quando não vejo. Essa é a frase que move o coração de Deus. Amém. Tudo o que o mundo oferece parece grandioso por um instante. O dinheiro traz segurança momentânea, o sucesso traz aplausos que logo se calam. E até o amor humano, quando não é alicerçado em Deus, se desgasta com o tempo. Mas há algo que o tempo não pode tocar: a promessa da salvação. Jesus disse em Mateus 6, 19 e 20: não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam.
mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O que é eterno não se mede com os olhos, mas com o coração. Enquanto o mundo corre atrás do que brilha, o cristão aprende a valorizar o que ilumina. As riquezas passam, os títulos desbotam, as conquistas se apagam, mas o amor de Cristo permanece, firme, inabalável, igual ontem, hoje e para sempre. Pergunte a si mesmo, onde está o seu tesouro? No que você tem ou em quem você confia? Porque o que você ama revela o que realmente governa seu coração. Viver por Cristo é entender que tudo o que se perde neste mundo não se compara ao que se ganha nele. Quando você escolhe o que é eterno, o medo de perder desaparece, porque ninguém pode tirar o que Deus te deu. Então hoje, feche os olhos e diga: Senhor, eu escolho o que permanece, eu escolho a Tua presença. Glória a Deus! Há momentos em que olhamos para o céu e perguntamos: Senhor, por que ainda não aconteceu? Mas a verdade é que Deus nunca se atrasa. Ele apenas trabalha em uma dimensão que o relógio humano não entende. A palavra diz em 2 Pedro 3:9: O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O que chamamos de demora, Deus chama de misericórdia. Cada dia que Ele te dá é mais uma chance de se aproximar, de se alinhar, de ser moldado. Às vezes, Deus não está adiando a bênção. Ele está te preparando para sustentá-la. Quantas vezes você quis algo antes da hora e percebeu depois que teria te ferido se tivesse vindo antes? O Pai sabe o momento. Certo, o ouro precisa do fogo, o barro precisa da fornalha e a fé precisa do tempo. É o tempo que prova o coração e purifica as intenções. Por isso, não confunda silêncio com esquecimento. Quando Deus fica em silêncio, é porque Ele está agindo em um nível que você ainda não pode ver. Cada segundo de espera é uma costura invisível do propósito dele sendo feito sobre a sua vida. Então, se o tempo parece longo, feche os olhos agora e diga: Eu confio no teu relógio, Senhor. Eu sei que o teu tempo é perfeito. Amém, porque ele nunca falha. Quando a incerteza bate à porta e o futuro parece um caminho nublado, há uma voz que ecoa no meio da dúvida. Jesus disse em João 14:2-3: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa é uma das promessas mais belas já pronunciadas. Cristo não apenas morreu por você. Ele foi adiante para preparar o seu lar eterno. Enquanto o mundo constrói casas que o tempo derruba, Deus constrói moradas que o tempo não alcança. O medo do amanhã é derrotado quando lembramos que o nosso destino está seguro nas mãos dele. Você não vive à deriva. Há um propósito que guia cada passo, mesmo quando os ventos da vida parecem confusos. Imagine o Mestre arrumando um lugar para você, com cuidado e amor, como quem prepara uma mesa para o reencontro. Esse é o futuro do crente. Não a incerteza, mas a esperança viva. Por isso, não tema o que vem. O mesmo Deus que te sustentou até aqui está preparando o seu amanhã. E quando a alma se agita, diga com fé: Eu não temo o futuro, porque o meu amanhã já pertence a Jesus. Glória a Deus, porque há um lugar preparado para nós. Enquanto esperamos o retorno do Rei, nossa vida se torna uma corrida espiritual, não de velocidade, mas de perseverança. A palavra diz em Hebreus 12:1-2: Portanto, também nós, que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o peso e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus,
autor e consumador da fé. A caminhada cristã não é feita de vitórias constantes, mas de constância na fé. Há dias em que o corpo quer parar, a mente duvida e o coração se cansa. Mesmo assim, seguimos, porque o foco não está na dor, mas no destino. E o destino é Cristo. Até o próprio Jesus correu a sua corrida. Ele suportou a cruz, desprezou a vergonha e fez isso por amor a você. Ele enxergava além da dor, via a glória, via a salvação, via o dia em que você diria sim à graça. Cada lágrima que você derrama no caminho é vista por Deus. Cada passo, mesmo trêmulo, é contado no céu. O Senhor não te pede perfeição, Ele te pede permanência. Não desista quando o vento soprar mais forte. É nesse momento que as asas da fé começam a se abrir. E se o fardo parece pesado demais, diga agora com fé: eu continuo, Senhor, porque o teu amor me sustenta. Amém. Seguimos olhando para Jesus. Há um momento na jornada de fé em que Deus não te pede mais para correr mais rápido. Ele te pede para correr mais leve. Existem pesos que você carrega e que nunca foram teus. Culpa, medo, ressentimento, mágoas antigas que continuam sussurrando mentiras sobre quem você é. Mas a verdade é que diante da cruz, tudo isso perde o poder. A palavra diz em Mateus 11, 28, 30: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não te chama para carregar mais, Ele te chama para entregar. O fardo do mundo oprime, mas o fardo de Cristo liberta. Ele não quer que você apenas creia nele, mas que confie o suficiente para soltar o que pesa. Muitos oram pedindo forças para continuar, mas Deus às vezes responde dizendo: largue o que te prende, porque não dá para avançar levando as correntes do passado. O inimigo tenta te fazer acreditar que sem o controle tudo desaba. Mas, na verdade, é quando você solta o controle que Deus assume o comando. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu deixo aos teus pés tudo o que me cansa e descanso na tua presença. Glória a Deus, porque a liberdade começa na entrega. Quando olhamos para a vida, vemos capítulos inacabados, orações que parecem suspensas no ar e sonhos que ficaram em silêncio. Mas o céu não escreve histórias pela metade. O mesmo Deus que iniciou sua obra em você não descansará até completá-la. A Bíblia declara em Filipenses 1:6: aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus não desiste de você. Mesmo quando você cai, Ele permanece. Mesmo quando você duvida, Ele continua. Ele é o Deus que pega os pedaços quebrados e transforma em testemunho. Cada lágrima que você derramou está registrada diante dele. Nenhuma foi desperdiçada. A demora não é abandono, é lapidação. O oleiro trabalha em silêncio quando molda o vaso e só fala quando termina a obra. Assim também é com você. O silêncio de Deus não é desinteresse, é concentração divina. Ele está te esculpindo para refletir a imagem do seu filho. Talvez hoje você não entenda o porquê da dor, mas um dia ela fará sentido. O que hoje dói, amanhã te fará mais forte. O que hoje é deserto, amanhã será testemunho. Deus nunca desperdiça uma lágrima, uma espera ou uma queda. Tudo é matéria-prima para o milagre que vem. Diga agora com fé e rendição: Senhor, eu confio que Tu ainda estás escrevendo a minha história. Amém. Porque Ele sempre cumpre o que promete. Antes de falarmos com Deus, silencie tudo dentro de você. As preocupações, o medo, os planos que ainda não deram certo. Coloque tudo nas mãos daquele que sabe o que faz. A oração não é uma repetição de palavras,
é um encontro. É o instante em que o Criador se inclina para ouvir a voz da sua criação. Hoje, o Espírito Santo te convida a descansar. Ele te diz: filho, filha, pare de lutar sozinho. Há batalhas que não se vencem com força, mas com rendição. É quando você se ajoelha que o céu se levanta a seu favor. Lembre-se da promessa de Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Deus nunca te abandonou, nem quando você pensou que estava só. Ele caminhou contigo nas noites frias da alma, enxugou lágrimas que ninguém viu e sustentou a tua fé quando ela ameaçava apagar. Agora é hora de abrir o coração. Não se preocupe com o que vai dizer. Apenas fale como quem conversa com um pai. Ele entende até o silêncio. Ele escuta até o suspiro. Feche os olhos e declare com todo o coração: Senhor, eu não quero entender tudo. Eu só quero te sentir. Toma o controle da minha vida. Glória a Deus. Porque quando o coração se rende, o céu se move. Senhor Jesus, hoje nos aproximamos com o coração aberto, reconhecendo que só o teu amor nos sustenta. Tu és o nosso refúgio nas tempestades, o abrigo em meio ao caos e a voz que acalma as ondas do medo. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando não entendemos, o teu plano é perfeito e o teu amor nunca falha. Pai, colocamos diante de ti cada preocupação, cada batalha invisível e cada lágrima que carregamos. Tu sabes das dores que não conseguimos explicar e das orações que só o coração entende. Pedimos, renova a nossa força, aumenta a nossa fé e dá-nos paz enquanto esperamos o teu agir. Como diz tua palavra em Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que tenho para vocês, planos de prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Senhor, toma a nossa mente cansada e enche-a com a tua sabedoria. Leva embora o medo, a ansiedade e o desânimo. Substitui toda dor por esperança e todo desespero por fé. Que a tua presença seja o centro da nossa vida e que cada respiração seja um ato de adoração. Cobre-nos com o teu sangue, protege nossas famílias, nossos sonhos e nossos caminhos. E quando o inimigo tentar nos paralisar, que a tua voz ecoe mais forte dentro de nós, lembrando-nos que já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Hoje escolhemos confiar, mesmo sem ver. Escolhemos te amar, mesmo sem entender. Escolhemos permanecer, porque sabemos que a tua graça é suficiente. E enquanto o dia amanhece sobre nós, declaramos juntos: Senhor, eu te entrego tudo. Guia meus passos, sustenta meu coração e faz a tua vontade em mim. Amém. Glória a Deus, porque tudo que é entregue nas mãos dele floresce em eternidade.